Realmente, irmão, sempre é agradável voltar aqui à igreja que me acolheu, quando a convite do reverendo Luiz Carlos, no ano de 2003, aqui chegamos e caminhamos na congregação da igreja, Célula Mater, e ali completamos a idade para a jubilação. Algumas pessoas estranham eu estar jubilado. Então, por quê? Porque me vem empregando, celebrando casamento. E realmente, irmão, ser jubilado não é parado, descartado, despojado, esquecido e afastado. Jubilação é uma fase em que, chegando aos 70 anos, é como se fosse assim uma aposentadoria compulsória. Você não vai ter mais responsabilidade de estar à frente de uma igreja, como um pastor efetivo, observando, reunindo, falando. Você agora é um pastor que está como membro do presbitério, mas você agora, se alguém convidar você prega. Se alguém não convidar, você fica quieto. Mas parece que Deus me fez entender o seguinte: olha, Moisés, meu servo, você foi jubilado, mas o cajado continua na sua mão. E o cajado é a palavra de Deus. Então é um pouco mais assim, menos preocupante de eu saber, olha, que eu só vou ser convidado para pregar, ou celebrar algum batismo, ou alguma coisa, fazer uma visita. Então, por isso que eu estou sendo confortado, né, de estar em constante comunhão com a palavra e até aprendendo, não é? Tenho que estar ouvindo pregações de pessoas que estão aí no topo, não esses pregadores aí de propaganda, mas aqueles que estudam a palavra para saber o que está ocorrendo no mundo, né, na teologia, para que possamos estar atualizados. E graças a Deus por isso. Então eu agradeço a essa igreja aqui, pastor Luiz Carlos, por ter sido instrumento de Deus usar trazendo-me aqui, e pela minha esposa, né? A minha esposa, ela não está jubilada não, viu? Ela não está não, mas ela me puxa às vezes para vários lugares, e agora eu não posso dizer não, porque agora, olha, eu que faço a minha agenda, onde eu posso ir, onde eu não posso ir, quando vou e quando posso voltar. Então ficou mais fácil, mas ela tem sido um apoio muito grande. E alguém deve estar perguntando, e agora, quantos anos você está, pastor? Olha, eu tenho 73 anos, vou fazer agora em junho. Não parece, parece que eu tenho mais. Não é? Então, fique tranquilo que vocês vão ser pacientes comigo e eu muito mais com vocês. Graças a Deus por isso. E realmente é o Senhor que quer isso, né? Por isso, você que é jovem, né? Aproveite a sua juventude, viva principalmente no Senhor. Eu com 19 anos fui batizado, fiz a profissão de fé, já havia sido batizado na infância, através do encaminhamento dos meus pais. E desde aquele dia, o Senhor tem conduzido a minha vida. Se você pensa que eu perdi a juventude, com 19 aninhos, olha, eu ganhei a juventude, Jesus ganhou por mim. Então, você que é jovem, eu creio que você tem esperança nessa promessa do Senhor. Por isso nós vamos falar um pouquinho de esperança, né? Não vou falar de política não, viu? Esperança, mas vou falar da palavra. Abra sua Bíblia aí no Salmo 39, do versículo 4 a 7. Salmo 39, do versículo 4 a 7. Salmos 39. O tema do Salmo fala sobre a vaidade da vida. Mas nós vamos ler apenas do versículo 4
até o versículo 7. Deixa a sua Bíblia nesse salmo aí, que nós vamos fazer um exercíciozinho aí durante a mensagem de pequena memorização. Salmos 39, versículo 4 ao 7. Vamos ler responsivamente? Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoou tesouros e não sabe quem os levará, todos. E eu, Senhor, que espero? Tu és... Vamos repetir esse verso 7? E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Irmãos, com os recursos modernos de comunicação, tecnologia, satélite e muitas outras coisas que o homem ainda vai inventar por aí, que não parou, né? Muita coisa nova aí que está vindo por aí. Diante dos nossos olhos, nós podemos ver todos os dias as tragédias, as terríveis inundações, vemos incêndios, guerras, também contemplamos desrespeito do ser humano, né? Aqueles que, ao invés de se comportar como homens e mulheres de bem, burlam para fazer os seus golpes. Nós vemos isso aí de uma maneira quase que diária, até repetida, não da cena, mas o mesmo fato em vários lugares. E isso tudo traz para muitos, traz medo, traz ansiedade, traz até depressão, porque você parece que não vê uma saída, uma solução, um lugar seguro, e você não tem tranquilidade. E se você olhar agora mais próximo, né, nessa última semana, no nosso Brasil, essa situação econômica, essa confusão política, né, que ninguém sabe quem é verdadeiro, quem não é verdadeiro, essa aflição social, questão social, desemprego, a questão de segurança, problema social, hospital, o remédio, o Zika, ou a Zika, não sei, tem hora que chama ele de Zika, outra hora da Zika. Não sei se é feminino ou se é masculino, mas não importa. E essa coisa toda aí que não sabemos o que fazer. Irmãos, isso tem a ver com a nossa fé. Mas o que é que eu tenho com isso, pastor? Você tem muita coisa. Você tem uma fé que deve colocar-se agora como um farol para iluminar os desorientados. Se o governo está desorientado, se a cidade está desorientada, não adianta você fazer parte de um grupo, desses dois grupos, os que são contra e os que são a favor do governo. Isso gera uma guerra entre irmãos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma posição. Olha, eu sou do lado do equilíbrio, da verdade, mas sem atacar e sem querer defender. Então, o que você vai usar? Omissão? Não. Você vai viver isso que está aqui no versículo 7. Leia aí. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança.
você tem que ter esperança. Eu não estou falando aqui de esperança em homens, eu não estou falando aqui de esperança em dinheiro, eu não estou falando aqui de esperança em promessas que fizeram a você, eu não estou falando aqui de esperança que você tem para alcançar algo que você está projetando ao seu jeito, ao seu favor. Eu estou falando aqui de uma esperança que é um desafio da sua fé. É um desafio da sua fé. É um desafio à sua confiança. E é um chamado a ver a vida do plano de Deus, da visão de Deus. Irmãos, o mundo, a Bíblia diz isso, é um laço para envolver a todos, para haver destruição total. E a palavra de Deus diz isso. O mundo caminha para a aflição, mas os seus fiéis serão preservados. Você crê nisso? Mas eu vejo muita gente que se diz cristão e parece que esquece disso. De vez em quando eu percebo alguém dizendo assim, já vi que não tem jeito mesmo, perdi a esperança, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Poxa, mas o crente em Jesus dizer que não tem mais jeito? Você perdeu a esperança? Você está vivendo de quê? Esse que é o propósito que nós queremos aqui compartilhar com você rapidamente. Todos nós somos diferentes uns dos outros, concorda? Concorda? Todos são diferentes. Mas há algo que nos une, algo que nos assemelha, a esperança em Cristo. A esperança em Cristo. Certa vez, alguns anos atrás, o pastor Billy Graham, ele tinha muita proximidade com os senadores americanos, ele foi convidado para uma conversa, um café da manhã com eles, para falar e discutir sobre o futuro do planeta. Futuro talvez político, naturalmente. E perguntaram ao pastor Billy Graham, disse, doutor Graham, o senhor é otimista ou pessimista em relação ao futuro? O senhor é pessimista ou o senhor é otimista? E a resposta do pastor foi o seguinte, olha, eu vejo o futuro com muita esperança. Eu vejo o futuro com muita esperança. Então os senadores argumentaram, mas o senhor não lê jornal? O senhor não sabe das guerras que estão ocorrendo? Inclusive o país está envolvido nelas. O senhor não vê a maldade humana proliferando de todas as formas? O senhor não vê os crimes bárbaros que são cometidos por povos contra povos, até individualmente? O senhor não vê os desastres naturais, tsunami, terremoto, vendaval e outras coisas mais desabando sobre todos nós? Como é que o senhor pode ser tão otimista assim? Achar que vai ser bom? E a resposta simples do Billy Graham foi o seguinte, olha, senhores senadores, acontece que quando eu saí de casa, eu li a última página da Bíblia. Eu li a última página da Bíblia. Ele estava falando do Apocalipse, capítulo 22. E lá diz que a igreja seria vencedora. Jesus Cristo seria o vencedor. E por isso eu sou otimista. Olhar para a circunstância, sem olhar para a verdade e viver nela, você vai adoecer, ficar deprimido, louco, ou qualquer coisa semelhante vai acontecer com você. Você vai desanimar. Você não pode crer em otimismo ou pessimismo. Você tem que crer na esperança que Jesus Cristo, a igreja venceu e vencerá com Ele. E você será mais do que vencedor. Você gosta desse versículo lá de Romanos 8? Em tudo seremos mais do que?
Ele é bom falado, citado. O problema é que ele ser experimentado e vivido é que são outras coisas. Você fala isso como um grito de guerra. Como se fizesse, que alguns falam aqui, sai para lá, coisa ruim, mais do que vencedor. Não, não é assim. É viver, independente da circunstância. Isso é esperança. Isso é esperança. Salmo 39, versículo 7, o que diz aí? Não decorou ainda não? E eu, Senhor, que espero? Se você não falou, fale agora. E eu, Senhor, o que eu espero? Tu és a minha? É mesmo? Ou você falou porque eu estimulei você a repetir? Precisa ser. No capítulo 39, o salmista falando da vaidade da vida, no versículo 4, quando nós lemos, ele coloca aqui algumas perguntas, que é o que nos traz preocupação. Disse, dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Você está preocupado com o seu futuro? Deus já o preparou. Ele enviou Jesus Cristo para isso. O que você e eu precisamos saber é estar preocupados, não preocupados, mas convictos que todos os meus dias o Senhor estará comigo. Promessa dele, jamais me desamparará. E eu quero amá-lo, ouvir dele. É isso que me dá esperança. Você viu aqui alguém sem esperança, colocando a prática que é comum a todos. O verso seguinte, deixa aos meus dias o comprimento de alguns, o quê? Palmos. Você tem 80 anos, são alguns palmos, medidos pela eternidade, isso aí é um sopro, é uma sombra. Você tem 19 anos, 20 anos? Eu tenho muitos anos pela vida. É? Se for um palminho, vai ser muito pouco. Você não sabe responder essas perguntas com certeza. Nem o bruxo mais preparado que tem por aí, ele tenta fazer, mas não acerta. Continuando no verso 6, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. No verso 6 ele completa com a preocupação da vida moderna hoje, né? Com a prosperidade, com o dinheiro, com as porcentagens. O que ele diz aí no verso 6? Leia aí. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os... Jesus sabe o que você precisa. Você já ouviu aquele ditado? Deve ter ouvido, esse ditado é bem antigo. Onde a vida há... Agora, esse ditado aí, ele não é muito bem colocado. Eu vou dizer para você a mesma frase ainda melhor. Você disse, aonde a vida há... Agora vamos colocar a esperança antes da palavra vida. Aí ficará assim, onde há esperança, há vida, resultado da esperança. Onde há vida, há esperança. E quando morrer? Não está completo. Onde há vida, há esperança. Morreu, acabou a esperança? Não, em Cristo Jesus, enquanto há vida, há esperança. Se vier a morrer, o Senhor o leva para os braços eternos, onde está preparando uma mansão celestial e depois virá buscá-lo. É a ação que nós colocamos, ela nos leva a ficarmos presos na nossa própria humanidade, da nossa própria pessoa, como se dependesse de nós. Onde há vida, há esperança. Esperança é uma virtude espiritual. Verso 7, repita aí. E tu, Senhor, e eu, Senhor, que espero? E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança.
para ter esperança, você vai precisar, e eu preciso, cultivar alguns hábitos. Alguns hábitos. Aqui há muitos aqui que têm esperança. Mas em que você está tendo esperança? Alguns outros que estejam agora pensando, olha, eu já perdi a esperança. Com aquele emprego que eu tenho, não tenho esperança. Outros já dizem assim, aquele marido que eu tenho, a minha esperança já, foi embora. Quer dizer que você que está limitando, escolhendo. Com esse governo que está aí na cidade, até logo a esperança. Com esse país, adeus a esperança. Vou-me embora para outro país. Será que é suficiente? Que esperança você tem? Em quê? É isso que a palavra de Deus está querendo mostrar a você, para que você saia daqui, todos nós saímos daqui, com esperança, naquele que é o Senhor da esperança. Então, esses hábitos. Primeiro hábito. Como é que diz o versículo 7? E eu que espero. Olha um hábito, não é vício não, é hábito. Vício é aquilo que você usa repetidamente e faz mal a você. Hábito é o que você usa repetidamente e faz bem a você. Hábito de orar logo que a ansiedade aparecer. Aliás, a ansiedade hoje nem aparece, acho que a gente vive com ela, né? Você vive com ela, ansiedade. Logo que você recebeu alguma notícia ou trouxe um pensamento que lhe tirou assim a tranquilidade interior, ore. Abraham Lincoln foi um grande presidente, o maior presidente do país, dos Estados Unidos, que teve até hoje, é reconhecido, e do mundo todo. E ele estava, numa ocasião, reunido com os seus secretários de governo, tomando o seu café da manhã. E era aquela época em que havia a guerra do norte contra o sul. A guerra entre irmãos, coisa terrível. Há vários filmes aí que retratam essa história terrível. E, naquele momento de aflição, eles sabiam que Lincoln lia a Bíblia, dava testemunho da Bíblia, orava. E a história cita que, naquela ocasião em que eles estavam reunidos, um dos seus secretários disse: senhor presidente, vamos orar para que Deus esteja ao nosso lado nessa guerra. Vamos orar para que Deus esteja ao nosso lado. E Lincoln então parou e disse: não, nós não vamos orar para que Deus esteja ao nosso lado. Nós vamos orar para que nós estejamos ao lado de Deus. É diferente. É diferente. Havia nele uma esperança. Eu preciso estar ao lado de Deus. Dificilmente nós oramos assim: Senhor, esteja ao meu lado. Oh, Senhor, oh glória. Esteja ao meu lado, esteja ao lado do meu filho, esteja ao lado da igreja, esteja ao lado do pastor, esteja ao lado da nação, esteja ao lado. Agora, se você orar: Senhor, esteja meu filho ao teu lado, esteja essa igreja ao teu lado. Há uma ênfase maior de convicção, de ânimo, de certeza. O Senhor está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Todos os dias. Todos. Você crê nisso? Você precisa crer. Ele vai estar. Mas aquele dia ruim, aquela tempestade, Jesus estava lá no barquinho, na tempestade, dormindo. Lá na popa, lá no final do barquinho lá. Ele estava lá. Mas a tempestade aconteceu. Guarde isso. O Senhor não nos livra da
tempestade, mas Ele nos livra na tempestade. O Senhor não nos livra de morrermos um dia, mas Ele nos livra na morte, porque somos conduzidos a Cristo segundo a promessa dEle. Então, a esperança, ela é vida, ela é vida, ela é vida. E eu, Senhor, que espero, qual o restante? Tu és a minha esperança, que seja mesmo. Sabe o que é este exercício que nós estamos fazendo aqui de memorização? É de confirmação com a nossa mente do que Deus é e do que eu sou diante dEle. Porque a nossa mente, ela é também circulada toda em sua volta de muitas mensagens enormes delas, enormes. E nós estamos num mundo sujeito a todos os focos. Por isso nós temos que ter um foco maior. Esse foco é o Senhor. Além de cultivar esse hábito de orar, quantas vezes você ora por dia, hein? Retira a hora da refeição. Não conte. Quantas vezes? Outro hábito. Aprenda a distinguir claramente entre o que você pode fazer e o que somente Deus pode manter sob seu controle. Conhece a história de Pedro? Pedro podia jogar a rede. Podia jogar a rede para pescar? E podia. Mas quem mandava os peixes? Era Deus que mandava os peixes. A certa ocasião, o próprio Jesus disse: Pedrinho, está jogando no lugar errado. Joga para aquele lado. Você não pode ser indiferente nem omisso à ação de Deus na sua vida, do que você pensa, do que você faz, do que você promete e o que você deseja fazer em nome de Jesus. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Graças a Deus. O outro hábito, o terceiro e último hábito que devemos ter, você precisa ver com os olhos da fé. Ver Deus acima das nuvens, isso é, acima das circunstâncias. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com a tecnologia. Nós precisamos ter cuidado. Ela é muito boa, é necessária, facilita a nossa vida, mas nós estamos, sem perceber, tornando-nos escravos dela. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Pense nisso. Quando você tiver uma tela bem luminosa na tua frente, veja com os olhos da fé. Romanos 8, 24, 25, ele diz o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Esperança de Cristo. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Você não vê a esperança. Pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu posso adorar, eu não vejo Deus. Eu posso louvar, ser fiel, preciso ser fiel, perseverar na fé. Preciso fugir do pecado. Lembra de José, como é que ele fugiu do pecado? Precisamos fugir da acomodação. E esperar com paciência e guardar com esperança a ação do Senhor. Preciso esperar. E eu, Senhor, que espero? É mesmo? A vida de oração
a vida da palavra, quem ora também ouve, lê a palavra, a vida de olhar com esperança, mesmo que não esteja vendo, mas sabendo que Deus vai agir em nome de Jesus. Os irmãos sabem que eu, no ano de 2012, tive uma aflição muito grande. Só em dias de hospital foram quase 60 dias. E eu realmente, num daqueles momentos, eu disse: Senhor, Tu és a minha esperança. Eu estou pronto. Estou pronto. Não havia indicação do diagnóstico. Estou pronto. Mas eu disse assim: Senhor, falta um ano para eu completar 70 anos. Dá um tempinho mais para mim aí. Poxa, falta, olha, isso foi em maio, eu aniversaria em junho, olha, falta um ano. Senhor, mas se não for isso, estou pronto. Chamei minha esposa, falei com ela, vamos orar. E ela orava e chorava escondido para que eu não visse. Depois ela me contou. A esperança estava ali. Eu não via, mas eu sabia que havia esperança. Um dia foi muito interessante, eu estava num hospital, era um sábado, e entrou um capelão lá. Eu sou o capelão do hospital. Sim, pô, não, senhor. Ele não veio com roupa de capelão, uma roupa comum. Eu vim aqui, eu estou visitando os doentes. Ele era padre. Sentou-se ao lado da cama e disse: pô, não, seu padre, eu sou pastor. Você é pastor? Então não precisa nem orar, vamos só conversar. Acho que ele estava muito disposto, ou ficou com medo, não sei. E conversou, sentou, aí ficou muito tempo lá, conversando. Eu falei: meu Deus do céu, que Deus mandou um padre. Quer dizer, eu ia expulsar o moço? Não, alguns autores: sai daqui, padre, sai daqui. Meu Deus é maior, fora. Não, senta aí. Isso aí que eu acabei orando por ele e com ele. Então, irmãos, é algo que só Deus para fazer isso. As coisas acontecem dentro da nossa normalidade. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Eu quero terminar que nós possamos ler 2 versículos do Salmo 29. É só você virar aí a página. O Salmo 29, ele tem como tema a voz de Deus na tempestade. E lá no Salmo 39 é o Salmo que fala sobre a vaidade da vida. Esses 2 últimos versículos falam daquela certeza que nós precisamos ter com toda a esperança. Olha só os versículos, Salmos 29, versículo 10 e 11. Olha que interessante. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Ó, dilúvio. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. É a bênção que Deus quer dizer aqui para mim. Eu preciso de esperança, todos os dias, renovar a esperança. Todos aqui nós precisamos. Que Deus nos fortaleça agora, nessa hora. E conosco esta bênção do versículo 11 do Salmo 29. Vamos ler? O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz a seu povo. A bênção da esperança, a bênção da oração, a bênção da palavra, a bênção de ver cada circunstância você sendo colocado nela por Deus
e caminhar sem desespero, em nome de Jesus. Você crê que Deus pode fazer alguma coisa por sua vida aqui hoje ainda? Crê nisso? A coisa que Ele tem que fazer é que você creia nessa verdade, que Ele é a tua esperança. E retire a ansiedade, a intranquilidade que está em você. Isso Deus pode fazer hoje. Algo que você precisa ver resolvido, que ainda não foi, coloque isso diante de Deus com esperança. Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Deus pode fazer como você está pedindo, mas Ele pode fazer de outra maneira, para a glória dEle, em nome de Jesus. E eu, Senhor, que espero eu? Tu és a minha esperança. Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus. Senhor, Tu nos convida a cultivar a oração. Senhor, fala agora a cada um aqui, na medida da sua necessidade. Tira, Senhor, toda e qualquer cegueira espiritual. Retira, Senhor, qualquer dúvida. E dá agora uma paz, Senhor, curadora, em nome da esperança de Jesus Cristo. É por isso que nós te pedimos. Amém e amém.